Sabe como a gente pode deixar as comunidades mais fortes para enfrentar desastres? Bom, hoje a gente vai mergulhar num estudo bem inovador que traz uma solução poderosa para isso: juntar os profissionais de saúde com as equipes da Defesa Civil. É uma análise que mostra como essa parceria pode, literalmente, salvar vidas e ajudar a construir um futuro mais seguro para todo mundo. Olha só, a base de toda essa nossa conversa é um projeto de intervenção muito importante. Ele foi desenvolvido pela Maria Valquíria Mesquita Pinto Oliveira, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. O trabalho, concluído em 2025 com a orientação da professora Ana Maria Stephan, foi o projeto final dela no curso de especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil. E a ideia central é justamente essa: propor uma colaboração estratégica para proteger as comunidades mais vulneráveis. Então fica a pergunta, né? Quem são aqueles heróis anônimos na hora de prevenir um desastre? A gente tende a pensar logo em grandes operações, helicópteros, aquela coisa toda. Mas e se a resposta estiver bem mais perto? Naquela galera que a gente vê caminhando pelas ruas do nosso bairro todos os dias? Certo. Para a gente entender de verdade o peso dessa proposta, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do desafio. E olha, os desastres ambientais no Brasil são uma ameaça muito real e que, infelizmente, só vem crescendo. E não é pouca coisa, não. Para você ter uma ideia, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que mais de 8.200.000 brasileiros moram em áreas de risco. É gente pra caramba. É uma população enorme que convive todo dia com o perigo de deslizamentos, enchentes. Infelizmente, a gente tem exemplos bem trágicos que mostram o que acontece quando essa articulação falha. O estudo mesmo lembra de casos que marcaram o país, como o rompimento da barragem em Brumadinho, em 2019, e as enchentes em Fortaleza, em 2023. Esses eventos escancararam o quanto nossos sistemas de resposta são frágeis e como é urgente ter uma colaboração que funcione de verdade entre os diferentes setores. E é aí que a gente chega no ponto central do problema que essa pesquisa aponta. Existe um buraco, sabe? Uma desconexão gigantesca entre dois serviços públicos que são essenciais: a saúde e a defesa civil. E o mais curioso é que as funções deles se completam perfeitamente. Pensa comigo. De um lado, a gente tem os agentes comunitários de saúde. Eles têm aquele vínculo forte com a comunidade, conhecem todo mundo, identificam os riscos ali no dia a dia. Do outro lado, a Defesa Civil, que é especialista em prevenção, em mitigar os problemas e em dar resposta quando o desastre acontece. São literalmente duas peças de um quebra-cabeça que foram feitas para se encaixar. Só que, na prática, a história é bem diferente. Uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, trouxe um dado que é, francamente, alarmante: 68%. Quase 70% dos municípios brasileiros não têm nenhum protocolo formal de cooperação entre a saúde e a defesa civil. Ou seja, a grande maioria trabalha cada um no seu canto. E essa falta de integração fica ainda mais clara quando a gente olha para a capacitação. O mesmo estudo do IPEA aponta que quase 80% das secretarias de saúde não promovem treinamentos conjuntos. O que isso quer dizer na prática? Que os profissionais que estão lá na ponta, na linha de frente, simplesmente não são treinados para agir juntos, de forma coordenada. E qual é o resultado disso tudo na ponta? Bom, a própria pesquisa da Maria Valquíria foi atrás dessa resposta e descobriu que 35% dos agentes de saúde se sentem inseguros para lidar com o desastre. Imagina só, eles estão lá, na linha de frente, mas sentem que não estão preparados. É uma falha grave que a gente precisa corrigir, e rápido. Ok, diante desse cenário todo, o bacana desse trabalho acadêmico é que ele não fica só apontando o problema, não. Ele vai além e propõe uma solução bem concreta, um protocolo detalhado para finalmente unir essas forças e, no fim das contas, salvar vidas. E o objetivo geral do projeto é esse, bem claro e direto: propor um protocolo de atuação integrada. A ideia não é inventar a roda, mas sim construir as pontes que faltam para que esse trabalho em conjunto finalmente aconteça de um jeito eficaz, sistemático. E essa proposta toda se apoia em 3 pilares que são fundamentais. O primeiro: diagnosticar, ou seja, entender de verdade quais são os desafios que esses profissionais enfrentam. O segundo: desenvolver um programa de capacitação que seja prático, que seja contínuo. E o terceiro: estruturar um modelo de comunicação que funcione de verdade, que seja ágil e eficiente. Com essa base bem estabelecida, a gente já consegue começar a imaginar o impacto gigantesco que uma atuação integrada pode ter. Porque veja bem, não se trata só de responder a um desastre quando ele acontece.
A questão é bem maior. É sobre construir, tijolo por tijolo, dia após dia, comunidades que sejam de fato resilientes. E isso não é só teoria, viu? O estudo traz um exemplo muito forte lá do Japão. Lá, uma abordagem parecida, bem colaborativa, conseguiu reduzir em 45% o tempo de resposta em situações de desastre. É um número impressionante. Os dados mostram, a integração funciona e ela salva vidas. É um modelo que a gente precisa, no mínimo, estudar e ver como adaptar para a nossa realidade. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão bem importante no final das contas, né? Esse princípio da integração é tão poderoso que vale a pena a gente se perguntar como é que a gente poderia pegar essas mesmas lições e usar para fortalecer a colaboração em outras áreas essenciais do serviço público aqui no Brasil. Chegando ao final desta análise, fica muito clara a qualidade e a relevância do trabalho acadêmico da Maria Valquília Mesquita Pinto Oliveira. É o tipo de pesquisa que vai muito além de cumprir um requisito acadêmico. Ela oferece uma contribuição prática e, mais, urgente para a nossa sociedade. E isso só reforça o compromisso que a Universidade Federal de Juiz de Fora tem com a formação de profissionais que sejam éticos, críticos e realmente capacitados para fazer a diferença. Ah, e um aviso importante. Todo esse conteúdo que a gente acabou de apresentar é uma síntese, tá? Ela foi elaborada com o apoio de inteligência artificial, mas é totalmente baseada no projeto de intervenção original. Olha, espalhar conhecimento de qualidade, como o que a gente viu nesse trabalho, é fundamental para a gente conseguir construir um futuro mais seguro para todo mundo. Por isso fica aqui o convite. Siga o nosso canal, curta o conteúdo e compartilhe com mais gente. Assim, essa informação importante chega mais longe. Muito obrigada!